Querido Padre Fabiano, que nos dá a oportunidade dessa concelebração, certamente a comunidade lá de São Benedito de Itápolis, né, que acompanha também vendo o seu honroso pároco. Amados, talvez o Salmo responda o verdadeiro sentido dessa liturgia. E eu já pudesse até encerrar aqui a reflexão a partir de uma indagação que eu, afinal de contas, o primeiro ouvido mais perto da minha boca é de fato o meu ouvido, me perguntasse: será que eu, como criatura, de fato dou alegria ao meu Criador? E assim o Salmo canta: alegre-se o Senhor em suas obras. A alegria do Senhor é justamente as suas obras. E é claro, a alegria de qualquer pintor, de qualquer escultor, é olhar para a beleza, a formosura da sua obra, mas sobretudo ser reconhecido nela, porque deixa a sua marca. A gente conhece inúmeros pintores, mas são mais célebres justamente aqueles que, de maneira extraordinária, são lembrados por técnicas novas. Eu me lembro alguém que, doente, por exemplo, Van Gogh, um dos maiores pintores, um holandês, que inventa uma técnica de, em vez de pintar com o pincel, ele pinta com as espátulas, espalhando. E ele consegue expressar a arte, expressar a poesia de uma pintura de forma tão nobre que todo mundo que vê, de fato, um quadro dentro daquele estilo, diz: olha, se não é de Van Gogh, é de alguém que aprendeu com Van Gogh. E a liturgia de hoje pergunta: será que alguém, ao me ver, reconhece o Deus que eu sirvo, ou pelo menos digo servir? Muitas vezes nós passamos a responsabilidade para o mundo. Olha, o mundo está assim, né? Eu já sou meio velho também, passei dos 40, então eu falo assim: no meu tempo era mais fácil. Vou fazer 16 anos de padre, e a paróquia era de um jeito quando eu fui ordenado, começou a ser de outro jeito, e hoje já está no quarto, quinto jeito. A maneira como as pessoas se comprometem, a maneira em que elas buscam a confissão, a maneira em que elas de fato aprendem mais sobre a palavra. Então tudo isso vai mudando. E muitas vezes a gente culpa a mudança da cultura, mas a mudança da cultura só acontece dentro do nosso coração porque a gente deixa essas portas escancaradas. Se a alegria do Senhor é justamente olhar para as suas obras e ver que elas os mostram, elas vos evangelizam, elas nos trazem a sua presença, esta obra tem um significado, ela ganha uma significância, eu diria até mais, que é justamente ser portadora de sinais divinos entre as trevas do mundo e aquilo que governa o mundo. Se afinal de contas o diabo ofereceu o governo da terra para Jesus como uma das tentações, talvez não esteja na mão de Deus, né? A liderança da terra, porque se estivesse, não haveria mais fome. Se estivesse, pobres já não sofreriam numa fila de médico, porque Deus, de fato, agiria com bondade, mas o coração do homem ainda é marcado pela tristeza e pela maldade. E talvez a tristeza seja justamente uma consequência da maldade, porque a maldade é quando nós não alegramos ao Senhor com as nossas atitudes. Nós não falamos de moralismo, muito pelo contrário, nós falamos de verdade e de vida. É claro que hoje muitos católicos baseiam só suas pregações, as suas reflexões em olhares moralistas,
doutrinais, mas não. Ontem Pedro nos mostrou que é o encontro que faz a diferença. Isaías mostrou que é o encontro que faz a diferença. Paulo demonstrou que é o encontro com o ressuscitado que faz a diferença. Porque o encontro com o ressuscitado nos dá um caminho, uma verdade e uma vida. Mas padre, o senhor está contra a doutrina? Não, pelo contrário. A doutrina é a placa. Os ensinamentos da igreja são os direcionamentos que a gente tem. Tantos quilômetros falta para tal, para você atingir. Olha, para você chegar, você precisa acelerar. São essas indicações que a gente conhece como doutrina, né? Como os ensinamentos da igreja. Mas nós construímos o caminho até Cristo. E é esse caminho que faz a diferença. São João Paulo II, numa das cartas que eu acho mais linda deste santo, quanto Papa, que chama Redemptoris Missio, a missão do Redentor, ele vai dizer que Jesus é o rosto humano de Deus e ao mesmo tempo é o rosto divino do homem. Então, para nós, que filhos de Adão e Eva estávamos perdidos e longe do paraíso, o Pai de fato enviou o seu Filho para nos mostrar o seu rosto, mas não um rosto que também não se ocupasse da criatura, não se ocupasse dos mistérios, mas um rosto que permanentemente unido à criatura pudesse nos dar este caminho de volta, essa verdade contra o pai da mentira e essa vida que transcende aquilo que a gente vê. Essa semana, então, nós vamos falar do senhorio do Senhor, de um Deus criador, por exemplo, que ao mesmo tempo que revela a sua grande e ilimitada criação, através do universo, das Pleiades, e a gente percebe as nossas pequenezes, né? Que a gente é muito pequenininho. Ele também revela os mistérios. Se a gente de fato pode calcular bilhões e bilhões de estrelas, e olha, são números que a gente não consegue nem falar, de galáxias, etc. e tal. Também quando a gente põe um microscópio num único átomo, a gente vai descobrindo não só prótons e elétrons, mas coisas cada vez mais infinitas que mostram tanto a grandeza de Deus no que é imenso, quanto os mistérios de Deus no que é pequenino, no que os nossos olhos não alcançam, no que a nossa vida não experimenta. Então hoje, como um grande eco de vida, de fraternidade e de construção de fato de uma relação com Deus verdadeira, nós somos chamados também a meditar qual é a doença que verdadeiramente nós precisamos ser curados. Porque se Jesus é médico, Ele de fato pode curar o meu câncer, a minha dor de cabeça, a minha espinhela caída, pode curar a minha dor nas costas, mas Ele não é só isso. Se Ele é um bom conselheiro, como fala a própria palavra, Isaías já vai anunciar isso, Ele me pode dar bons conselhos para que eu, operando e operacionando a minha vida, possa direcionar bem minha família, meu trabalho, meus negócios, minhas dívidas, meus compromissos, tudo isso Ele também inspira. Como um bom mestre, Ele pode de fato ser aquele que nos ensina caminhos, ou seja, nos dá instrumento para que de fato, não com a nossa humanidade, mas com a própria graça de Deus, a gente saiba viver melhor, inclusive rezar melhor, crescer inclusive na sua palavra. Se Ele como pastor é aquele que usa o cajado, muitas vezes para nos tirar, né, de lugares em que nós não deveríamos ir, Ele também não é só pastor. Jesus é Senhor. E quando nós falamos que Jesus é o Senhor, a nossa pequenez é importante diante desta grandeza.
porque é eu me fazer pequeno é que eu posso reconhecer a grandeza de Deus. Mas para isso a gente precisa estar perto dele. Se eu olho, por exemplo, um avião no céu, e essa dinâmica é muito parecida, eu me lembro que eu conto isso desde que era catequista, lá com 12 anos de idade. Quando a gente olha um avião no céu, ele é pequeno, ele está distante. Mas quando eu me coloco perto de uma aeronave, que lá parece pequenininho, um ponto no céu que solta uma fumacinha, ela pode caber 300, 400 pessoas, ela é imensa, ela é 2 quarteirões, só as suas asas têm 100, 200 metros. Porque quando eu estou perto, eu reconheço. A humanidade, então, não é que ela apenas se faz grande, mas ela se faz distante da vontade de Deus. E aí, não é Deus que vai ficando menor, somos nós que vamos nos distanciando dele e não percebendo mais a sua grandeza, e nem percebendo que, como criaturas imersas nesse universo, tanto da grandeza que esconde mistério, quanto da pequenez de um átomo e todas as suas frações que igualmente demonstram o mistério, a autoridade, o poder criador de Deus, quando nós esquecemos de tudo isso, mesmo estando imersos como criaturas, não alegramos o Senhor, porque nos esquecemos da sua grandeza e, sobretudo, daquilo que ele se fez pequeno. Porque da mesma maneira que ele criou o universo ilimitado, e sendo ele muito maior que o universo ilimitado, ele se tornou igual a todas as criaturas, vai dizer a carta aos Hebreus, para que o seu poder e a sua autoridade não ferissem a nossa liberdade. E ainda mais, em cada Eucaristia, ele se faz ainda mais pequeno. Um pedaço de pão, um pouquinho de vinho. Sim, se o Pai criou as frações mais ilimitadas de um átomo, mas também a grandeza de bilhões de galáxias, este mesmo Deus se fez pequenino e transubstancia o pão e o vinho, que é o alimento para aquelas criaturas que, sendo filhas de Deus no seu Filho, querem espelhar na terra a majestade do seu Deus, o senhorio do seu Deus. Em cada Eucaristia, não está escondida apenas através do pão, lá do trigo, do vinho, da uva plantada, das conexões químicas e biológicas. Não está só escondido isso. Está escondido através disso aquilo que é transubstanciado, desde aquela quinta-feira maravilhosa em que o Senhor disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, da nova e eterna aliança, o alimento da nova criação, para aqueles que têm a fome do dia a dia para comer um arroz e feijão, mas antes tem a fome de alegar ao seu Senhor na fração do pão dos anjos, o pão do céu, que se faz em cada altar, em cada Eucaristia, em cada missa. Diante disso, eu só tenho uma coisa para concluir. Aqui, Márcio Tadeu, vamos esquecer até o padre, como eu sou grato por participar dessa criação. Eu, que como qualquer um de vocês, não pedimos para nascer, nem para ter essa consciência de tamanha eleição, de participar do milagre que ultrapassa toda a ciência e todo o conhecimento.
de um Deus infinito que se torna finito por amor a mim. Eu fico até orgulhoso de ser amado dessa maneira. Fico até orgulhoso de receber essa prova de amor. Sabe, parece que é um amor da vida me dizendo, não em palavras, mas em gestos, fazendo pequenininho, menor, para estar comigo este homem pecador que nem sempre deixa o Senhor alegre, mas cujo Deus não me abandona. E eu digo isso para cada um de vocês. Quando a gente se nutrir desse sentimento, a fé, que é algo passageiro, até se esvazia. Por quê? A grandeza do amor ocupa o espaço da fé. Assim como a gente fala, qual é a única virtude que é eterna? O amor. E quando a gente se sente amado e consegue perceber esse amor, de fato, amar e obedecer é aquilo que garante não mais a fé, mas um conhecimento verdadeiro de Deus em nossas vidas. E que a gente possa chegar até o fim dos nossos dias iluminados por esta emoção de, mesmo sem pedir, fazer parte da criação de Deus e ainda mais da nova criação no amor que Ele nos deu em Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.